Bom dia, nós estamos aqui para falar sobre o índice de atividades do mês de maio. E como sempre, a gente começa corrigindo ou dando a revisão do mês anterior, face aos acertos e às informações que chegam posteriormente de maneira definitiva. Então a gente tem aqui que o mês de abril nós divulgamos um crescimento com ajuste sazonal de 0,2 e com as correções ele passou para 0,7. Na conjuntura do total da indústria, o único dado que chama atenção aí é que sem ajuste sazonal nós temos um total de vendas reais negativos em 3% e com ajuste sazonal passa para mais 1%. Quer fazer algum comentário? Não. E aí nós chegamos em maio, onde nós temos uma variação percentual com ajuste sazonal negativa de 0,9%. Então nós continuamos no ioiô, em um mês cresce, um mês diminui. O mês passado corrigido tem mais 0,7. Esse mês está com menos 0,9, salvo eventuais correções que ainda vão ser feitas, mas indicam uma instabilidade que todo mês você fica tentando explicar por que cresceu esse setor, no mês seguinte você explica por que caiu o outro, e ninguém se atreve a fazer uma previsão de como vai ser daqui para frente, mas como pode-se ver um pouco mais à frente, o gráfico do INA, ele tem uma tendência no semestre que indica uma melhora. Nós vamos ver isso logo adiante. E na conjuntura do total da indústria, vocês têm aqui os dados, onde o destaque é o total das vendas nominais e das vendas reais, que apresentam uma melhora, e o primeiro trimestre, o primeiro quadrimestre para a indústria de transformação desse ano mostra uma melhora, e isso já está no quadro que a gente vai ver do crescimento nesse quadrimestre, e sempre tem aquela explicação de cautela. Nós estamos comparando com o primeiro semestre do ano passado, que foi um primeiro semestre muito ruim. E quando chegar para frente, esse crescimento pode diminuir de tamanho, porque nós vamos passar a comparar com um segundo semestre que já foi bem melhor. Isso, entretanto, não invalida o que foi dito anteriormente. Os primeiros 4 meses desse ano para a indústria de transformação têm sido melhores do que o passado recente, o fim do ano e o comparativo com o ano passado, e mostram uma melhora que é da ordem de 4,7%, e isso é auspicioso. Pelo menos a gente precisa tirar 2 pedras da mão e parar de atirar só pedra para aguardar o que vai acontecer.
Com relação à utilização da capacidade instalada, não há variação significativa do mês para o mês e do ano para o ano. Aqui cabe a observação que a capacidade instalada se adapta muito rapidamente à demanda. Então, esses índices estão sujeitos à dificuldade de interpretação, de dizer, está com um nível de utilização da capacidade instalada alto, não vai conseguir atender a demanda, que não é verídico, porque quando a demanda é baixa, a indústria adapta a capacidade instalada à demanda. Mas ela, na grande maioria dos casos, tem como reagir à demanda sem investimentos e com rapidez. Salvo as exceções que já conhecem, de refinarias, destilaria, indústria siderúrgica, trem de laminação, que esses trabalham a velocidade constante, aí esse raciocínio não vale. Mas para a indústria de transformação, de um modo geral, essa observação é pertinente. E aqui vem o gráfico do INA com ajuste sazonal, onde vocês veem que ele, nos últimos meses, desde o fim do ano passado, apresenta cada mês um nível de atividade melhor do que o mês passado, e é daí que a gente está dizendo os primeiros 4 meses desse ano têm sido melhores para a indústria. Comparando o INA com o PIN, eles continuam bem comportados, acompanhando um ou outro como irmãos siameses. O nosso está sempre um mês na frente, O Guilherme está lembrando, o nosso sempre é um mês, por isso que o vermelho para um pouco antes do que o azul. Com relação ao INA do mês sobre o mês anterior, nós vemos aí que 2013 só não é pior do que 2002. Isso corrobora o que estamos falando da melhoria desse ano, mas existe a preocupação como vai ser quando chegar no segundo semestre, que vai comparar com dados melhores do ano passado. E se formos para o gráfico seguinte, que você pega o acumulado, janeiro a maio, ano a ano, com o ano anterior, a gente vê que esse ano está com os 4,7% de melhoria que eu já mencionei, comparado com um primeiro semestre muito ruim do ano passado, que é o pior da série. Agora, indo para alguns setores, nós temos destaque de 3 setores que vamos apresentar. Um deles é o metalúrgica básica, que a gente já apresentou o mês passado. Mês passado a gente justificou por que caiu 6% e apresentamos ele de novo esse mês porque ele subiu 6%. Então voltamos à estaca zero. E é o que a gente já comentou da dificuldade de tentar prever comportamento. Não há uma homogeneidade de crescimento, nem uma homogeneidade de queda, há uma oscilação, com exceção do setor automobilístico, que está apresentando uma constância de melhora, mas os outros... Tinha. Se você for para o gráfico seguinte, ou página seguinte, que é o gráfico, você vê aí que o mês passado tinha tido a queda e esse mês ele voltou quase aonde estava 2 meses antes, que é esse gráfico que está na tela. Então, não há uma consistência de crescimento nem de queda. Há oscilações entre os setores, com a exceção de um outro setor que a gente
já mencionou. E comparando o INA da indústria metalúrgica básica, que é o vermelho, com o total, eles não andam em paralelos. A metalúrgica é fornecedora de insumo para a indústria, então ela tem algumas defasagens em relação ao comportamento da indústria. E no quadro geral dos dados, o comportamento dela está dentro do que se falou esse ano. O mês de maio sobre abril cresceu 5%, mas o acumulado dos 5 meses desse ano cresceu 2,3%. Indo para alimentos tem uma queda de 2% no índice de atividades desse mês sobre o mês anterior. Olhando o quadro, a gente vê do INA que já são 3 ou 4 meses que vem caindo. Isso se deve a exagerado aumento de preço dos alimentos no início do ano, que acarretou essa queda de demanda e o comentado problema da queda de poder aquisitivo que esse aumento fora de proporção dos alimentos teve, que é uma expectativa que se espera que seja parcialmente corrigida ao longo do ano e não deve permanecer nos níveis elevados e nem continuar com elevação desproporcional. Mas até agora acarretou essa queda de 2% no índice de atividade, e no acumulado de 12 meses também tem uma queda de quase 1%. Quanto ao INA setorial, comparado com o geral, vocês veem que o comportamento é bastante desvinculado com a atividade da indústria, uma vez que é um setor que está mais ligado à parte alimentícia, e aqui inclui o açúcar. E açúcar, nenhuma usina de açúcar e álcool é só de açúcar ou só de álcool, eles têm uma flexibilidade de adaptação, e no caso a inclusão do açúcar no INA setorial não tem sido doce, tem sido amarga para o índice do setor recentemente. O açúcar aqui não está adoçando. Dada a sazonalidade do emprego que ela acarreta e a tendência crescente da mecanização com a redução gradativa da utilização de mão de obra. Os dados gerais do setor vêm a seguir e, como vocês podem ver aí, as horas trabalhadas na produção é o índice que tem mais queda. Nós já fizemos a sua observação, o comentário da gradativa mecanização. E o salário real médio está crescendo, o que é bom. Mas a massa salarial, o total, está diminuindo. O último setor é o de químicos. O setor de químicos apresenta uma queda de 0,3% maio sobre abril. Em 12 meses também tem queda. Esse ano, em janeiro-maio, tem uma queda de 2,8% do índice de atividade, e a Biquim divulgou os
os dados dela, que nós estamos com uma queda no início desse ano, que vocês veem aqui, da produção da indústria nacional de 2,8%, mas que o mercado, a demanda, nesse mesmo período, cresceu 7,1%, o que significa que o crescimento da demanda está sendo suprido por importação e não pela indústria nacional, que decresceu esses 2,8% no período em que o consumo cresceu 7,1%. Essa é a realidade do setor químico há vários anos e ele vai de mal para pior, cada ano piorando um pouco mais e sem uma perspectiva de reversão nesse quadro, a menos que o pessoal que está reclamando aí na rua consiga mudar muita coisa. O quadro do INA sazonal mostra a queda recente com uma pequena recuperação, mas com o resultado já mencionado de menos 2,8% no período de janeiro a maio desse ano. E os dados da conjuntura do setor de produtos químicos, que inclui o farmacêutico, mostra o total das vendas reais caindo 5% em relação ao mês anterior e as horas trabalhadas na produção e horas médias trabalhadas com tendência ligeiramente negativa. Finalmente, tem um quadro da utilização da capacidade instalada, sem reajuste sazonal, não mostra nenhuma mudança de comportamento e de tendência digna de nota de destaque, porque aqui repetir o que já foi dito, a maioria dos setores adapta a sua capacidade instalada muito rapidamente à demanda. Então, os números não têm tido uma variação significativa. Com isso, nós terminamos de apresentar para vocês os dados do INA desse mês e estamos à disposição de qualquer dúvida. Então vamos para o sensor. O sensor é a pesquisa que a gente faz para tentar ver como é que está a temperatura no que diz respeito à previsão para o futuro próximo. Ele está na média esse mês em 50,8, estando acima de 50 significa uma expectativa positiva, aonde o destaque negativo é vendas que está com 47,2, que é uma tendência negativa. Se espera uma queda de vendas com aumento de emprego, que está em 51,6, baseado em que se espera que o mercado vai estar ligeiramente melhor, quase estável, está muito próximo dos 50, que é quase estabilidade. A disposição para continuar investindo é o índice mais alto do mês, com 55%. Então, é aquela situação que a gente falou de não só tirar a pedra, porque cresceu no começo do ano a produção da indústria de transformação, o pessoal está com disposição de investir, diz que vai aumentar o emprego, o mercado está bom e ao mesmo tempo diz que as vendas vai cair, o que é uma relativa incongruência. Se você disser que a venda vai cair, você volta a falar aquela história, vai cair a venda aqui se o mercado está bom porque está suprindo pela importação, está sendo suprido pela importação. Mas se esse é o quadro,
ele não fecha com a expectativa de aumentar emprego e de melhoria, aumento de investimentos. Mas é isso que o sensor mostra. E o quadro seguinte só mostra mês a mês como que tem variado o índice. O sensor geral, ele só em janeiro desse ano que esteve abaixo de 50. Atingiu o pico em 56,8 em março e voltou rapidamente para perto do 50. Então, nós já comentamos anteriormente que até abril a indústria apresentou um crescimento satisfatório comparado com o ano passado. O sensor de março reflete esse quadro e o sensor de maio a junho já diz que estamos mais cautelosos, mas ainda otimistas. O resto são as tabelas e os gráficos que refletem o que nós falamos. Até agora os gráficos são mais fáceis de acompanhar da linha dos 50, o que subiu e o que ficou abaixo, que está em consonância com tudo que acabamos de falar. Ok? Se já era difícil fazer previsão dentro do ambiente econômico que o país estava vivendo, nas circunstâncias atuais, com as mudanças comportamentais que estão sendo introduzidas pelo protesto popular, as previsões tornam-se ainda mais difíceis de fazer, mais imprevistas. A gente comentou quando falou do emprego que esse ano, até o mês de maio, a indústria gerou 60 mil empregos, o que vem em consonância com esse crescimento que a gente falou do primeiro trimestre, com esse ambiente que o sensor mostra de otimismo em abril. Mas também mostra que a nossa previsão é de que nós vamos chegar ao fim do ano com um crescimento da ordem de 30 a 35 mil empregos, o que significa que daqui até o fim do ano deve haver uma devolução, uma redução do total das pessoas empregadas na indústria no estado de São Paulo, e em função não só, mas principalmente do setor de açúcar e de álcool, que ainda pesa nesse crescimento mais do que os outros setores, apesar de que cada ano ele tem um peso menor nessa oscilação. Como todos, a Fiesp começou o ano, no fim do ano passado, com a previsão mais cautelosa do crescimento do PIB do país. Já revisou, Guilherme, qual é a última revisão? A gente sempre tem sido um pouco mais pessimista, né? Até porque a gente conhece melhor a indústria que os outros, né? E nós começamos o ano com 3 para o PIB, revisamos para 2,5 e estamos em processo de revisão novamente. Ainda não temos um número, mas... Para baixo, não para cima.
estamos em processo de revisão, acho que na próxima talvez já deva ter. Mas estamos revendo esses números e com certeza quanto mais incerteza para a economia é sempre pior, né? E hoje a gente tem muito mais incerteza do que tinha no começo do ano, né? Então estamos em processo de revisão. O número atual que é 2,5, a gente mantém ainda os 2,5, mas esse número está cada vez mais distante. Ou seja, apesar do que eu disse antes das dificuldades do momento em fazer qualquer previsão, o que se fala hoje quase pode ser traduzido, na melhor das hipóteses, 2,5. Você falou da estimativa para emprego na indústria. E para a atividade da indústria, qual é a estimativa? Atividade, ela tem tido uma melhoria nesse primeiro trimestre, que como a gente já falou, 4,7%, e nós acreditamos que haverá uma redução a partir do momento que você comparar com o segundo semestre do ano passado, que vai estar num nível de atividade maior, porque o primeiro semestre do ano passado, que está sendo a base de comparação, foi um primeiro semestre muito ruim. Então, deve haver uma redução no crescimento que a gente está verificando do índice de atividade, baseado no que a gente já falou, que a perspectiva de crescimento do PIB não é de melhora, é conservadora, e no fato que a gente vai passar a comparar com um número maior de atividade do segundo semestre do ano passado. Essa questão da metalurgia, você falou que há setores dos automóveis crescem, isso? A setor da metalurgia básica, você falou, caiu de 6%, agora subiu 6%. Dentro desse segmento, você comentou que há alguns setores que... A gente tem um levantamento de 25 setores que a gente divide e não há um crescimento homogêneo nem uma queda homogênea. Há muita oscilação entre a expectativa do crescimento dos setores de mês a mês. Só tem poucos setores que têm apresentado um crescimento constante, e entre eles se destaca o setor automobilístico, que está com melhoria de produção e melhoria de produtividade, o que significa que ele vai ser competitivo, vai melhorar a sua competitividade porque está aumentando a produtividade. E o preocupante nesse crescimento da indústria é que ela é positiva, mas não está sendo acompanhado, fora esses setores que a gente mencionou, por um crescimento de produtividade que é imprescindível para melhorar a competitividade. E isso deixa a gente muito preocupado quanto à continuidade dessa melhoria, pois, repetindo, a melhoria da produtividade é imprescindível para manter a competitividade que dará sustentação ao crescimento. Ok.